Você já imaginou entrar em uma cidade inteira, completamente deserta, sem uma alma nas ruas, sem passos, sem vozes, apenas o eco do vento passando por prédios altos e brilhantes, mas vazios? Cidades que parecem mais cenário de filme pós-apocalíptico do que lugares onde as pessoas realmente vivem. Mas acredite, isso não é ficção. É a dura realidade que está acontecendo agora mesmo na China. Eu sou Tak, e hoje te convido a atravessar comigo as ruas silenciosas dessas cidades fantasmas. Lugares onde milhões de imóveis permanecem vazios, enquanto uma crise silenciosa ameaça não só a China, mas todo o mundo. Vamos juntos desvendar esse colapso. Imagine um cenário cinematográfico. Quilômetros de avenidas asfaltadas, postes que acendem automaticamente ao anoitecer, arranha-céus recém-pintados, shoppings completos com escadas rolantes funcionando, mas sem um único ser humano. Silêncio. Cidades inteiras que parecem ter sido construídas para ninguém. Esse não é um roteiro de ficção científica. É a realidade de várias regiões da China. Esse fenômeno é conhecido mundialmente como cidades fantasmas. São metrópoles com infraestrutura moderna, milhares de prédios, escolas, hospitais, tudo pronto. Mas completamente vazias. E aqui está o fato brutal. Estima-se que existam mais de 65 milhões de imóveis residenciais vazios na China. Isso é mais do que toda a população da França. Mas por que isso aconteceu? O que levou um país inteiro a construir um império de concreto, sem alma? A resposta começa com uma obsessão: crescimento econômico. Durante décadas, o governo chinês promoveu o crescimento a qualquer custo. O PIB era uma obsessão nacional. E para que ele crescesse rapidamente, o setor imobiliário se tornou a principal ferramenta. Em vez de depender de consumo interno ou inovação tecnológica, a China apostou em algo mais concreto: construção civil. Cidades foram erguidas, mesmo onde não havia necessidade imediata. Por quê? Porque construir significava gerar empregos, movimentar o aço, o cimento, a mão de obra. Além disso, na cultura chinesa, possuir imóveis é símbolo de estabilidade e status. Casar sem ter um apartamento? Socialmente inaceitável. Esse comportamento foi alimentado pelo próprio governo, que incentivava a compra de propriedades como forma de investimento. E assim começou uma bolha silenciosa. Milhões de pessoas compravam imóveis não para morar, mas para guardar valor. Era como comprar barras de ouro, só que em forma de apartamentos. Empresas gigantes como a Evergrande, Country Garden e outras incorporadoras tomavam empréstimos colossais para financiar projetos. Construíam condomínios inteiros, esperando que os chineses comprassem unidades, mesmo que nunca fossem ocupar. A conta não fechava. Em 2021, a Evergrande, uma das maiores incorporadoras da Ásia, entrou em colapso. Tinha mais de 300 bilhões de dólares em dívidas. Foi o primeiro grande tremor, mas não o último. Outras empresas começaram a quebrar em efeito dominó, e as cidades fantasmas começaram a chamar a atenção do mundo. As imagens viralizaram. Bairros onde nenhum carro passa, edifícios onde nunca acenderam as luzes, parques públicos sem crianças, shopping centers sem uma única loja funcionando. Mas o mais assustador? Alguns desses prédios já estão se degradando. Sim, prédios novos, mas abandonados, começam a sofrer com o tempo infiltrações, ferrugem, rachaduras. E o governo? Bom, o governo chinês está em um beco sem saída. Por um lado, precisa continuar crescendo, ou ao menos parecer que está crescendo. Por outro, sabe que essa bolha é insustentável, mas parar a construção em massa seria admitir que o modelo está falido. E isso poderia gerar pânico, desvalorização em massa e uma crise social. Então, o que eles fazem? Continuam construindo, mesmo sabendo que muitos desses projetos nunca serão ocupados. É como pintar as paredes de um navio que já está afundando, só para não parecer fraco. Ao mesmo tempo, há milhões de chineses que não conseguem comprar um imóvel. Os preços continuam altos demais, inflados pela especulação e pela cultura de investimento.
Essa é uma das grandes ironias do colapso. Há excesso de imóveis, mas falta moradia acessível. E enquanto isso, os prédios continuam lá, vazios, observando silenciosamente o fracasso de um modelo econômico. Você pode pensar que isso é exagero, mas os dados não mentem. De acordo com a Nomura, uma das maiores instituições financeiras da Ásia, mais de 20% de todo o estoque imobiliário chinês está desocupado. E não estamos falando apenas de casas. São condomínios completos, cidades com hospitais, escolas, estações de metrô, tudo parado. Inclusive, há relatos de que o governo chinês manda cobrir esses edifícios abandonados com lonas coloridas para que não apareçam em imagens de satélite ou vídeos de drones. É uma tentativa de esconder o problema, como varrer a sujeira para debaixo do tapete. Só que o tapete está rasgando. Alguns analistas ocidentais dizem que a bolha imobiliária da China é a maior da história moderna, muito maior que a dos Estados Unidos em 2008, e com muito mais risco sistêmico. Se a bolha estourar completamente, pode afetar toda a economia global. A China representa quase 20% do PIB mundial, e o setor imobiliário responde por cerca de 30% do PIB chinês. Ou seja, a China está sentada sobre um barril de pólvora. E o pior, ela mesma acendeu o fósforo. Enquanto isso, as cidades fantasmas se multiplicam. Ordos, em Inner Mongólia, é um dos casos mais emblemáticos. Foi projetada para abrigar mais de 1 milhão de pessoas. Mas em 2023, tinha menos de 10% dessa população efetivamente morando lá. Outro exemplo é Kangbashi, construída com arquitetura futurista, avenidas largas, praças monumentais, mas ninguém para caminhar nelas. As imagens são surreais. São como cenários de filmes distópicos, como se a humanidade tivesse desaparecido de repente. E ainda assim, há anúncios de novas construções sendo aprovadas em regiões próximas. É um ciclo vicioso. Constrói-se para manter o PIB estável, mesmo que ninguém compre, mesmo que ninguém vá morar. Essa lógica perversa transformou o setor imobiliário em uma espécie de roleta russa financeira. O que resta agora é a incerteza. Qual será o desfecho? Será que a China conseguirá desacelerar com segurança? Será que o governo vai intervir, derrubar prédios, reconverter cidades? Ou será que vamos assistir a um colapso em câmera lenta? O mundo observa. Enquanto isso, milhões de apartamentos continuam ali, imóveis, no mais literal dos sentidos, concretos, imponentes, vazios. Se esse vídeo abriu seus olhos para uma realidade que poucos querem mostrar, não esqueça de deixar seu like. É a melhor forma de ajudar o canal a crescer e trazer conteúdos verdadeiros como este. E se você quer continuar entendendo os grandes mistérios e desafios do nosso mundo, inscreva-se agora. Aqui a gente não entrega histórias prontas, a gente entrega a verdade nua e crua. Até o próximo vídeo.